O nosso maior desejo é estar conectado com Jesus a cada dia. Nas nossas atividades diárias, indo ao trabalho, voltando, faculdade. O nosso anseio é ter Jesus bem perto de nós. E essa música ela fala sobre isso. Enquanto eu viver, eu quero louvar o nome de Deus. Então convido você a ficar em pé e vamos louvar dizendo: Senhor, enquanto eu viver, eu quero te louvar. Convido você a abrir o teu coração para Deus e declarar para o mundo todo que a sua vida pertence a Ele. Vamos lá. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Louva com o coração para Deus. Estás louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, eu sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias em ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Mais uma vez louvemos. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. O Deus quem sabe quem sou. Ele sempre me amará. Amém. Muito obrigado, louvor, banda. Vamos pedir mais uma vez a presença do Senhor conosco neste lugar. Deus querido, Santo Deus, como é bom poder falar com o Senhor, Criador do céu e da terra, e ao mesmo tempo que está aqui, neste lugar, neste templo, para abençoar cada filho do Senhor que está neste lugar, com seu coração disponível para ouvir a voz do Senhor Jesus. Nós já louvamos, já ofertamos, já participamos, mas agora é hora, ó Deus, do Senhor trazer o recado do céu para a nossa vida, que possamos compreender a Tua palavra e que ela seja extraordinária para nós, não porque merecemos nada, mas porque a Tua graça, ó Deus, nos alcança e nos permite viver cada vez mais pertinho do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, limpe o nosso coração e a nossa mente agora. É a minha oração e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém. Vou sentar. Obrigado, banda, também. Benção. Povo de Deus, boa noite. Pode ser melhor. Vocês são a minha igreja. Vamos lá. Povo de Deus, boa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que bom que você escolheu estar nesta igreja para adorar o nome do Senhor Jesus, para poder ouvir a palavra do Senhor, para cantar. Como é que foi seu dia? Tudo bem?
Foi bom? Olha, gostei. Alguém falou, muito bom. Isso. Que benção. Que a sua semana seja maravilhosa. Porque você está aqui para receber poder de Deus. E esse poder vai transformar a tua vida. Vamos para a palavra? Você trouxe Bíblia? Então pega a sua Bíblia, a gente vai usar bastante ela agora. E que a palavra de Deus seja o recado do Senhor para a nossa vida. Essa é a parte inspirada do sermão, a gente lê a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Me permita falar rapidamente aqui com você sobre o Projeto Maná. Eu tenho falado sobre isso porque o tempo está acabando. E a gente quer muito que você possa participar desse projeto de maneira especial, tá? O Projeto Maná é a oportunidade que você tem de fazer a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, para que no ano que vem, na sua casa, você receba essa porção do maná no seu lar, para poder, junto com a sua família, se preparar de maneira poderosa, tá? Então, eu não sei se está na tela ali um QR Code, acho que tem um QR Code aí. Se você tiver, coloca para a gente ali na tela um QR Code que vai facilitar. Então, se você, caso ainda não fez, neste QR Code você vai conseguir ter acesso direto ao site da CPB e lá você vai conseguir fazer a sua assinatura. Lembre-se de, ao colocar lá, colocar que você faz parte da igreja de Vitória e se perguntar lá, pastor, vai estar lá tanto o pastor Rafael como o pastor Samuel. Nós somos, é só confirmar lá que está tudo certo, tá? Igreja de Vitória. Benção. E lembrando o nosso compromisso deste mês, 20 de setembro, começaremos a Semana da Esperança. A gente está muito animado por essa semana, muito feliz mesmo, e eu sei que Deus vai derramar bênçãos extraordinárias. Pronto. Minha missão fiz, cumpri. Então agora vamos para a palavra, que é a missão que o Senhor Deus tem para nós. Abra a sua Bíblia. Eu vou ler 2 textos para a gente poder fazer assim a base de sustentação da mensagem de hoje. É uma mensagem muito importante, que Jesus fale conosco. Vamos começar com João capítulo 4. Eu gosto do Evangelho de João. João capítulo 4. Não vou entrar aqui na história da samaritana. Em outro momento a gente pode falar um pouquinho sobre ela. Mas João capítulo 4, nós encontramos uma frase muito importante do Senhor Jesus. João 4, 23. Diz assim. Vou ler para você. Acharam? Quem achou diz amém? Isso. Então deixa eu ler. João capítulo 4, versículo 23. Diz assim o texto. Mas vem a hora. E aí ele abre um parênteses aí e fala o quê? E já chegou. Então vou tentar de novo. E vem a hora e o quê? E já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor, o Pai, em quê? Em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus fala esta frase para a samaritana quando ela questiona Jesus sobre onde deve adorar. Senhor, eu devo adorar no monte da minha terra, do meu povo, eu devo adorar em Jerusalém, aonde eu devo adorar? E Cristo responde isso. Estamos chegando a hora e já chegou, em que Deus procura verdadeiros adoradores. Olha para mim agora, olha aqui. Deixa eu perguntar para você, tá? Vamos conversar. O que vem na sua cabeça quando aparece a palavra adoração? Primeira coisa, o quê? Adoração, primeira coisa? Louvor, que mais? Reverência, que mais? Oração, tá melhorando, que mais? O quê? Respeito, tá. Ninguém pensou música? Louvor, né? Música também. Quando pensamos em adoração, geralmente a gente pensa em coisas, em atos que nós fazemos que adora a Deus. Você está cantando, você está louvando a Deus, você está adorando a Deus. Você está na igreja, você está adorando a Deus. Tudo isso faz parte da adoração. Mas a adoração para Deus é uma palavra que a gente tem falado pouco. A gente nem vai entrar tanto neste assunto aqui, a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar outros temas. Esse não é o primeiro tema que eu vou falar sobre este assunto. Mas a gente precisa entender biblicamente o que é adoração. O texto é claro em dizer que Deus procura verdadeiros adoradores. E se Deus procura verdadeiros adoradores, Ele está buscando pessoas que têm disposição de entender e de ter uma vida em adoração ao Senhor. E eu acredito que você que está aqui deseja ser este verdadeiro adorador, amém? Estou certo, sim ou não? Isso. Porque você quer viver do jeito que Deus espera. O texto diz,
está chegando a hora, já chegou, em que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adorem o Senhor, de que maneira? Em espírito e em verdade. Está claro? Está claro. Então olha para mim. Para a gente conseguir entender, eu vou pegar um personagem da Bíblia, e a gente vai tentar analisar a história dele, e baseado nessa história, a gente vai tentar entender alguns pontos relacionados à adoração. Então você tem que sair daqui, pelo menos entendendo um pouquinho o que Deus espera de você que quer ser este verdadeiro adorador. Ok? Vamos juntos? Então vamos lá, próximo texto, Hebreus capítulo 11, abre aí. Galeria dos Heróis da Fé. Por que eu quero ler esse texto? Porque neste texto apresenta esse personagem. A Galeria dos Heróis da Fé é um capítulo importantíssimo da Bíblia. Porque se Deus estabeleceu e apontou essas pessoas como homens de fé, colocou como referências para nós. Então deveríamos estudar mais a vida deles, entender mais sobre esses personagens, entender as essências baseadas na vida deles, porque essa é uma referencial que Deus espera de nós também. Se Deus fala assim, olha, eu quero homens de fé, eu quero mulheres de fé, Deus coloca essas pessoas como referência, que é interessante para a gente. Então o que diz lá em Hebreus capítulo 11? Eu vou ler com você a partir do verso 1, diz assim, ó: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Legal. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Mas o verso 4 diz assim, e aqui apresenta o primeiro personagem que a Bíblia, o livro de Hebreus apresenta, que o autor de Hebreus apresenta, como alguém que foi uma referência de fé. E ele fala o motivo por que essa pessoa foi referência de fé. Quem é ele? Verso 4, muito bem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, o quê? Ainda fala. Oh, interessante, hein? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, melhor do que o de Caim, pelo que ele teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e mesmo depois de morto ainda fala. Esse é o texto. O primeiro referencial que o livro de Hebreus apresenta para a gente, de alguém que é um homem de fé, é alguém que aprendeu a ser obediente a Deus na adoração. Olha aqui para mim. O tema da adoração está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, correto? Esse tema é tão importante que Gênesis começa falando sobre adoração. No primeiro pecado nós já encontramos situações relacionadas à adoração. Quando nós vamos lá para o livro de Mateus, por exemplo, para os evangelhos, nós encontramos lá o encardido tão ousado a ponto de falar para Jesus adorá-lo. Então mostra que ele tem buscado de todas as maneiras pessoas para que possa adorá-lo. E quando a gente vai para Apocalipse, a gente vai perceber que a maior batalha da vida, do final dos tempos, que você estará envolvido, na verdade que você já está envolvido, está relacionado a maneiras de quem você vai adorar. Então, uma máxima que você precisa entender agora é que você adora sempre alguém, alguma coisa, mas você sempre vai adorar. A diferença é com que disposição você tem vivido para, de fato, adorar o Senhor. Para isso, presta bem atenção. A gente precisa entender os detalhes relacionados à história desse personagem. Eu quero que você vá comigo para isso. A gente vai ler agora alguns versículos. Leia com atenção, para a gente poder compreender essa história. Pastor, mas eu já ouvi essa história, todo mundo. Mas não custa lembrar. Você vai olhar para essa história e vai entender na história de Caim e Abel alguns pontos relacionados à adoração. Vamos lá comigo. Gênesis capítulo 4. Olha essa história, preste bem atenção. Gênesis capítulo 4. Diz assim. Vou ler aqui alguns versículos para você. Gênesis capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Acompanha comigo a leitura. Vamos lá. Gênesis 4, versículo 1. Diz assim, ó. Adão
conheceu Eva, sua mulher, e ela ficou grávida, e deu à luz a seu primeiro filho. Como é que chamava o primeiro filho? Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera. Verso 8. Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. E o desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Verso 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é muito grande, eu não vou conseguir suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, que se encontrar comigo me matará. Então o Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Legal. Abre parênteses. Olha aqui para mim. Geralmente, quando eu prego sobre Caim, no final do culto alguém me para e me pergunta: pastor, qual que é esse sinal que Deus colocou em Caim? Já vou responder desde agora. Eu não sei. A Bíblia não fala. A única coisa que eu sei é que era visível. Sim ou não? Porque as pessoas tinham que ver para poder entender que era Caim e poder não fazer nada contra ele. Só isso. O resto Deus não revelou. E se Deus não revelou, ele tinha um motivo. Agora, o que não basta para nós é criar especulação. Ah, era isso, era aquilo, a gente não sabe. Se a Bíblia não falou, é porque Deus achou que não era importante para que eu e você pudesse saber. Então, quando chegar no céu, eu vou perguntar para Deus, vou encontrar com Ele e Ele vai me responder. E aí eu vou poder falar para você. Segunda: pastor, mas por que fala que Caim, quando saiu, já foi para uma terra lá de Nod? Como assim, pastor? Esse é outro parêntese. Quem escreveu o livro de Gênesis? Quem escreveu? Moisés. Quantos anos depois de Caim e Abel? Muitos anos. Então ele escreveu o livro com a cabeça de alguém que viveu muitos anos depois. Está claro isso aqui? Então ele usou apenas referências da época dele. Então é como se alguém falasse assim: olha, 300 anos atrás na Reta da Penha. Mas não tinha Reta da Penha 300 anos atrás. Mas ele usou como referência algo que tinha. Está claro isso aqui? Ok. Agora fecha parêntese, volta para o texto. Está comigo aqui? Essa é uma das histórias mais importantes do Velho Testamento. Sério, pastor? Sério. Vou explicar para você, preste bem atenção. Você consegue imaginar? Você já sabe, mas só para a gente poder relembrar. Deus colocou Adão e Eva num lugar extraordinário. O jardim do Éden era perfeito. Era o lugar mais incrível que já existiu na terra. O lugar mais incrível que você conhece. O lugar mais incrível que você tem vontade de conhecer. Fala um lugar que você tem vontade de conhecer. Não precisa não. Mas um lugar que você tem vontade de conhecer. Que é maravilhoso. Que você tem vontade de saber. Nem se compara com o que era o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era perfeito. Eles tinham tudo lá. Deus criou para o ser humano tudo o que era necessário para eles serem felizes. Tudo o que era necessário. E aí chega o momento em que Eva decidiu ouvir a voz da serpente mais do que a voz de Deus.
Adão decidiu ouvir mais uma voz familiar do que a voz do Senhor que encontrava com ele todos os dias. E quando isso aconteceu, eles perderam acesso a tudo aquilo que Deus tinha preparado. E ele começou a sentir na pele, na sua própria vida, nas características de um pecado, que começou a trazer sobre eles problemas mortais. Se você olha para escritos inspirados, fala que quando Adão percebeu as folhas caindo, o livro Patriarcas e Profetas relata isso, História da Redenção, lindo, um livro que vale a pena você ler. Quando fala, diz que Adão chorava como menino, pensando que aquela planta linda que ele cuidava com tanto carinho, agora estava morta por causa de uma decisão que ele tomou. E o que é mais interessante é que quando o pecado acontece, a primeira coisa que eles fazem é fugir, é se esconder, pensando que de alguma maneira conseguiriam se esconder de Deus. Tem como esconder de Deus? Claro que não. Só que Deus, quando vai buscá-lo, olha aqui, a primeira coisa que Deus faz não é perguntar o que ele fez. A primeira coisa que Deus faz é perguntar onde ele está. Por quê? Porque para Deus, escute isso, tá? Para Deus, o seu distanciamento incomoda mais do que o seu pecado. Eu vou repetir para você não esquecer. Porque para Deus, o seu distanciamento incomoda mais do que o seu pecado. A primeira frase que Deus fala ao homem depois do pecado é: cadê você? Cadê você, meu filho? Deixa eu te encontrar de novo. Quando Adão aparece e começa aquela história de ele querer empurrar para Deus a culpa, para a esposa, que é sempre assim, a gente gosta de encontrar alguém para botar a culpa, né? Como diz um amigo meu, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Mas era exatamente isso que ele estava tentando fazer. Ele sabia que a culpa era dele, e olhava para Eva e falava: porque a mulher que o Senhor me deu, né? Mas a culpa era de Deus que deu a mulher. E está ali, quando a situação está acontecendo, Deus dá uma promessa. E a promessa: olha, você deve morrer, porque essa foi a orientação. Mas eu vou pegar este cordeiro. E ele, com aquelas roupas feitas de folha, que já está morrendo, ele pega o cordeiro e mata o cordeiro na frente dele. E ensina para Adão e Eva o plano da salvação, de que precisaria ter derramamento de sangue para que pudesse ter perdão. E tudo aquilo é ensinado com muito carinho por Jesus, para que ele pudesse ter a oportunidade de ter nova vida, depois de ter perdido tudo. Interessante a história. Deus, ele é detalhista, e ele ensina para os seus filhos uma oportunidade deles reconquistarem tudo aquilo que eles escolheram e perderam. Deus dá uma nova chance. Mas para isso eles precisariam entender completamente. E aí Deus diz algo assim. Olha isso aqui que interessante. Deus diz assim, ó: virá o Messias. Virá um Salvador. Virá o Cordeiro de Deus. E quando este Cordeiro de Deus vier através da mulher, vocês terão a chance de ter os seus pecados perdoados e pagos pelo sangue. Pecado não se justifica. Pecado tem, como diz a música, né? Se paga. Só quando vier o Cordeiro, o pecado vai se pagar. Tá claro até aqui, amigo? Sim ou não? Estou tentando explicar assim com todo amor e carinho para minhas ovelhas. Preste bem atenção. Quando Adão olha para sua esposa, até então Eva não tinha nome. Se você olhar na Bíblia, Eva é chamada apenas de varoa até agora. Só depois do pecado, só depois dessa promessa, que Adão coloca um nome na sua esposa, Eva, em hebraico, Avá, que quer dizer vida. Todas as vezes que Adão olha para sua esposa, chama ela de minha vida. Por quê? Porque somente através da mulher viria o descendente que seria o responsável de trazer para ele salvação. Está claro aqui? Ok. Eva já tinha ficado grávida, sim ou não? Ainda não. Ela sabia o que era ficar grávida? Não. Então, num dia, Eva acordou enjoada, barriga começou a crescer, vontade de comer jaca de madrugada, começa com as características, ela olha para o marido e fala: tem alguma coisa acontecendo, estou grávida. Primeiro filho. O que imediatamente passou na cabeça de Adão e Eva? O quê? Que aquele menino seria o Messias. Olha para mim. Não existiu até então na face da terra um nascimento
E esse nascimento foi o nascimento mais desejado, mais esperado da história. Concorda? Porque eles pensaram assim, esse menino vai ser o Messias. Isso é tão verdade, que o capítulo 4 que nós lemos, o primeiro versículo diz assim, você acabou de ler, mas vamos ler de novo. O primeiro versículo do capítulo 4 diz assim a palavra de Deus. Adão conheceu a sua esposa Eva, e ela ficou grávida, deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Na verdade, se você pegar o original desta frase, a frase seria assim, adquiri um varão, o Senhor. Não tem esse auxílio aqui. A frase de Eva é, esse menino é o Messias, é o próprio Deus. Ela estava clara disso. Então pergunto para você, se Eva imaginou que aquele menino era o Messias, como é que você acha que ela educou ele? Como é que você acha que ela esperou? Como é que eles montaram o quartinho de Caim? Como é que eles ensinaram esse menino? Pastor, mas depois eles descobriram, claro, depois veio Abel e outros filhos, e Deus falou que aquele menino não seria o Messias, que o Messias ainda viria. Ficou claro, de alguma maneira ela ficou sabendo, mas mesmo assim, Eva, com todo o carinho do mundo, Adão, com todo o amor do mundo, ensinou aos seus filhos, e aqui está Caim e Abel, os primeiros filhos de Deus que nasceram, com todo o amor, e sentava com ele todos os dias para mostrar para eles aquilo que era necessário. Foram criados com carinho. Hoje, por causa da história, nós temos esse preconceito com Caim. Hoje, eu não conheço, tenho 35 anos, nunca vi uma criança chamada Caim. Você já viu, não? Eu nunca vi. Eu acho que se tiver, vai ter muito bullying na escola, eu acho. Porque a referência é muito negativa, né? É ruim, né? Mas para Eva, quando ela decidiu botar Caim no nome do filho, ela pensou assim, esse é o menino que eu queria. É o menino que vai trazer esperança e salvação. Esses meninos cresceram. Agora ela sabia que não era o Messias, mas mesmo assim, com todo o amor, criou, com todo o carinho do mundo. E aí chegou o momento deles decidirem. Eles tinham que entender. Agora, se tinha algo, preste bem atenção aqui. Se tinha algo que eles faziam com frequência, era ensinar para aqueles meninos a importância de ofertar ao Senhor. Por quê? Porque a oferta, em primeiro lugar, era símbolo de adoração. Segundo lugar, a oferta era um símbolo de obediência a Deus. Em terceiro lugar, esta oferta era a referência da justiça de Deus revelada a nós, porque através do sangue daquele cordeiro, simbolizaria que um dia o Messias viria, derramaria sangue e teria perdão para nós. Então esses meninos viam anualmente, semanalmente, o sacrifício de cordeirinhos e aprendiam desde criança a como fazer. Para dizer assim, ó, quando vocês tiverem idade e puderem fazer algo, vocês já têm o referencial em casa do que fazer. Os meninos cresceram e cada um tomou uma decisão de profissão. Se eu falar isso aqui com muito amor e carinho, você vai me entender. Olha aqui para mim. Eles tomaram decisões de profissão diferente, correto? Abel decidiu que seria o quê? Seria o quê? Pastor de ovelhas. E Caim decidiu ser lavrador. Algum problema nisso? Absolutamente não. Mas você já percebeu que até a nossa profissão influencia como que nós viveremos, como que é o nosso estilo de vida, decisões que nós tomaremos também. Tudo que nós decidimos muda a maneira como nós vivemos. Eu falo isso muito para jovens e pastoreando internato há muito tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, com todo amor e carinho. Existem algumas decisões que elas são transformadoras. Primeira, quem é o seu Deus? Essa é a decisão mais importante do mundo. Segundo, com quem você vai se casar? Essa decisão é muito importante. Abra bem os dois olhos se você está solteiro aí. E peça a Jesus sabedoria para escolher bem. Deus não tem alguém específico para você. Deus vai te dar opções. Mas você tem que ter sabedoria para escolher de acordo com os princípios de Deus. E olha, vale a pena esperar no Senhor. Te garanto. Mas aqui tem uma decisão importante. Qual profissão que você vai ter? Você vai passar pelo menos 8 horas por dia nessa profissão. No mínimo. Se você não gostar,
Eu já pensei em ser médico, por exemplo. A primeira vez que eu vi muito sangue, quase desmaiei. Eu ia ser um médico muito frustrado. Eu ia fazer para ganhar dinheiro, mas ia passar mal toda vez que eu estivesse lá. Está claro isso aqui? Você precisa entender que até as decisões daquilo que você vai fazer no futuro vai dizer muito sobre isso. Quando Caim e Abel cresceram e eles construíram, tomaram as suas decisões, Abel foi cuidar das suas ovelhinhas e Caim foi um agricultor. E eu não acho que ele foi um mau agricultor, pelo contrário, eu acho que ele foi o melhor. Ele era muito bom. E quando chegou a época deles decidirem o que ele iria fazer, eu não imagino Caim indo lá e pegando a pior fruta do seu pomar. Eu não imagino ele indo lá e pegando a uva estragada, uma uva. Não, eu imagino ele pegando o melhor. E levando ao Senhor o melhor que ele podia. E entregando a Deus aquilo que eles mais queriam. Então, durante a vida inteira, eles viram os pais levando essa oferta para eles. Agora chegou o momento deles fazerem. E Caim pensou assim: eu vou pegar o melhor daquilo que eu fiz, que as minhas mãos plantaram, porque eu sou muito bom naquilo que eu faço, e eu vou entregar o melhor daquilo que eu faço para que Deus receba no altar aquilo que é mais necessário. E ele traz o melhor e coloca sobre o altar. Eu não sei o que acontecia, que caiu um fogo do céu, se tinha um sinal especial. Ou seja, Deus mostrava se aceitou aquela oferta ou não. Abel traz o seu melhor cordeirinho, mata o cordeiro, tem derramamento de sangue, o pedido de Deus acontece e está tudo bem. Agora, quando Caim traz, ele leva as suas melhores frutas, uma cesta cheia, com frutas saborosas dele. Eu adoro fruta. Você gosta também, não gosta? Uma fruta maravilhosa. Imagina como que vai ser as frutas no céu, vai ser extraordinário. E quando Caim traz aquelas frutas deliciosas, Deus fala: não, filho, não é isso que eu quero. Olha aqui para mim. Só nós dois aqui, faz de conta que está só a gente. Você acha que Deus não foi muito duro com Caim, não? Não parece que ele estava assim, querendo ser o melhor dele e Deus assim... Não, amigos. Sabe por quê? Porque quando você vai dar uma oferta para alguém... Estão me ouvindo? Quando vocês vão dar uma oferta para alguém, você está dando um presente. E quando você dá um presente para alguém, o que você dá? O que você gosta ou o que a pessoa gosta? Porque é um presente. Concorda ou não? Eu gosto de futebol, mas não sei jogar nada, sou horrível. Quando eu era criança, ninguém me escolhia na escola, eu era café com leite, fiquei traumatizado. Então não gosto. De vez em quando assisto, passo raiva com o meu time e tal, de vez em quando. Minha esposa odeia futebol, não gosta. Vamos dizer que no aniversário dela, eu decido dar um presente para ela. Fala aí um presente que mulher gosta de receber. Que ela ia ficar feliz. Bolsa, o que mais? Perfume, sapato. Eu gosto de sapato. Falei, vou comprar um sapato para ela. Imagina. Aí eu vou numa loja de sapatos, comprar um sapato para minha esposa de presente de aniversário. Ela merece. Aí eu chego na loja, começo a olhar a vitrine, pesquisando um sapato bonito, até que eu encontro uma chuteira. Linda, de couro azul celeste. Coisa mais maravilhosa do mundo. Vejo se tem o número dela, chego para ela com a minha chuteirinha e entrego para ela. Você acha que ela vai ficar feliz? O que você acha? Eu acho que não. Eu gostei. Mas quem tem que gostar? Ela, porque o presente é para... Está claro isso aqui? Quando Deus pede algo para você, você não tem que se agradar. O que Caim pensou, isso aqui é o melhor que eu posso oferecer. Mas Deus não está pedindo o melhor aqui. O que Deus está pedindo aqui? Deus está pedindo obediência. Você precisa entregar este cordeiro, porque somente com derramamento de sangue que vai ter remissão para o seu pecado. E aqui, amigos, mostra a graça de Deus de maneira extraordinária nesse texto. E aqui eu acho extraordinário. Porque agora, depois que a oferta acontece, diz o texto que Caim fica chateado, com o semblante caído, fica triste. E Deus aparece, o Senhor Deus, que depois do pecado teve que se distanciar da raça humana. O próprio Deus aparece para Caim e fala para Caim uma das frases mais importantes da Bíblia, o capítulo 7, o versículo 7. O versículo 7 diz assim: Caim, eu vou fazer a minha versão, tá? Caim, por que você está com essa cara, rapaz? Por que você está com esse semblante? Filho, se você fizer certo, eu vou aceitar.
Só obedeça e vai ficar tudo bem. Mas se você não fizer o que é correto, o pecado bate a porta. Aqui, teologicamente, existem duas opções para esse texto. Vamos lá. A primeira opção é essa como nós conhecemos. Se você fizer certo, Caim, o pecado bate a porta. E você vai ter que dominar. Eu sei que você está nervoso, eu sei que você está chateado, eu sei que você está com inveja do teu irmão, eu sei que você não está legal. E diz os escritos inspirados de que na verdade o caráter de Caim não estava bom, sabe? Ele sentia inveja do irmão, e para ele poder entregar um cordeiro, ele não tinha cordeiro, ele teria que pedir para o irmão. E o orgulho dele não permitiu ele ir no irmão e falar: meu irmão, me dá um cordeiro para me entregar para Deus, sabe? Ou me venda um cordeiro, ou eu troco um cordeiro. Ele podia ter feito um combinado com o irmão, mas ele pensou: não, eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer essas coisas. E eu sei que agora Deus olha e fala: eu sei que você está irado, eu sei que você está nervoso, filho, mas não é isso que você tem que fazer. E aqui nós encontramos uma oportunidade que Deus dá. A outra tradução possível para esse texto seria assim: eu sei que você está nervoso, mas a palavra pecado aqui é a palavra que também pode ser traduzida como oferta pelo pecado. É um cordeiro. Então, o que pode ter dito aqui era: eu sei que você está nervoso, mas se você fizer certo, você será aceito. E se você quiser, tem um cordeiro na porta. É como se Deus dissesse assim: eu preparei um cordeiro. Você lembra de Abraão, quando ele foi matar o filho, e aí Deus preparou um cordeiro para ele? É como se Deus falasse assim: eu preparei um cordeiro para você, está lá na porta, pode pegar o cordeiro, e traga o cordeiro, e só entrega o cordeiro, e vai estar tudo bem. Eu só quero que você tenha a oportunidade. E Caim ouviu a voz de Deus, mais uma vez, e foi matar, mas não o cordeiro. Decidiu derramar o sangue do irmão. Está claro isso aqui? Que chance, né? Mas como o pecado ele é um vírus destruidor, como que ele vai na essência, sabe? Caim, com o seu sangue aflorado, comete o primeiro homicídio da face da terra, matando o seu próprio irmão, simplesmente porque ele não quis adorar a Deus como Deus pediu para ser adorado. Agora deixa eu fazer uma pergunta do fundo do meu coração para você. Teria perdão para Caim? É um dos crimes mais horrendos que existe. Mas será que teria perdão para ele? Difícil, né? Mas teria. Eu consigo imaginar, vê se você consegue imaginar isso. Eu consigo imaginar Caim de joelhos, sujo de sangue do irmão. Mas agora olhando para o céu e dizendo: Senhor, o que eu fiz? Senhor, o que eu fiz, Senhor? E Deus poderia até ter ressuscitado Abel, sim ou não? Poder tinha. Mas Caim nem coragem teve de olhar para Deus. Caim correu. Deixa eu falar uma coisa para você, amigos. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Quando você errar, quando você não ouvir a voz de Deus, quando você se distanciar dele, porque o seu pecado foi duro demais, corra. Mas não corra de Deus. Corra, mas corra para os braços do Senhor, porque Ele vai estar de braços abertos para te perdoar. Mas corra rápido. Uma vez eu aprendi uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu vou falar mais sobre ela. Mas a frase diz assim: se você pegar o trem errado, desça na primeira estação. Porque se você não descer, mais caro vai ficar o caminho de volta. Concorda não? Tinha chance para Caim? Tinha. Mas ele deixou tempo demais. 3 lições. Termino com elas. Primeira lição.
Que Jesus fale com você agora, em nome de Jesus, mais uma vez. Primeira lição, querida igreja Central de Vitória: nossa adoração, antes de ser emocional, ela tem que ser racional. Hoje nós vivemos a época em que as pessoas só querem a adoração emocional. Pastor, mas me faz bem, me dá uns arrepios, pastor. Eu me sinto bem, mas é de acordo com a vontade de Deus. É o que Deus pediu, é o que Deus quer. A sua adoração, antes de ser emocional, ela tem que ser racional. Pastor, mas não pode ter emoção? Claro que pode. Imagina como que seria a vida sem as emoções, sem alegria, sem tristeza, sem ansiedade. Como é que seria a vida se fosse todo mundo? Mas as emoções, elas não podem ser maiores do que aquilo que você pensa, a sua razão. Amigos, cante, adore a Deus com o coração, mas entenda o que você está cantando. Oferte, mas entenda por que você tem que ofertar. Antes de escolher o que você vai vestir, antes de escolher o que você vai comer, pergunte a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? E pense, porque se Deus pediu, Ele te fez, Ele te conhece. E se Ele pediu, é porque Ele já tem o melhor para você. Então, antes de pensar numa adoração simplesmente emocional, o mais importante é se eu estou me sentindo bem. Não, o mais importante é: esta é a vontade de Deus para mim. E se essa é a vontade de Deus para você, entre de corpo e alma na vontade de Deus, porque ninguém se arrepende de fazer a vontade do Senhor. Mas antes de ser emocional, ela pode ser emocional, mas antes de ser emocional, ela tem que ser racional. Primeiro ponto. Segundo ponto, segunda lição. A segunda lição: adoração tem que haver mais do que emoção. Tem a ver com obediência. Hoje o Brasil fala sobre o dia da independência. Eu digo que hoje Deus quer te dar o dia da dependência dEle. Eu vou te garantir uma coisa: sozinho você não vai muito longe, não. Então é melhor ouvir a voz do Senhor. E eu vou te dizer mais: tem horas que você não vai entender a voz de Deus. Tem horas que a vontade de Deus é totalmente diferente da tua. Tem horas que você vai brigar com Deus, falar: Senhor, eu não quero fazer isso. Senhor, essa não é a minha vontade. Mas um adorador, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, obedece ao Senhor, porque entende que Ele tem um caminho de salvação para a tua vida. Pastor, mas não dá, eu não quero ter só essa obediência cega. Não, Deus não está pedindo obediência cega. Deus está querendo dizer para você que Ele enxerga o que você não enxerga. Que Ele enxerga o que você não vê. Você vê o micro, Deus vê o macro. Deus vê aquilo que você não vê. Então, às vezes, Deus está livrando você de situações para a sua vida, e hoje Ele não consegue te explicar com detalhes, porque você não vai entender. Mas amanhã você vai olhar e falar assim: Senhor, obrigado. Posso dizer uma coisa para você? Se Deus respondesse sim a todas as suas orações, Ele te castigaria. Porque você já percebeu que a gente muda de opinião toda hora? Imagina se Deus tivesse dado aquele seu pedido que você fez para Ele há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Onde você estaria hoje? Talvez Deus disse não lá, e você ficou chateado, né? Você ficou triste. Mas hoje Deus falou assim: você percebeu que valeu a pena confiar em mim? Você percebeu? E você não tem nem noção. Quando você chegar no céu, Deus vai sentar com você, vai conversar com você, e vai te mostrar quantas vezes Ele te livrou de muito mal que você estava buscando com as suas próprias mãos. Primeiro, adoração tem a ver com razão mais do que emoção. Segundo, adoração tem a ver com obediência, porque Deus enxerga. E terceiro, adoração é mais do que vir na igreja. Adoração é estilo de vida. E Deus quer ser adorado em tudo
o que você faz. Não saia daqui hoje apenas como membro de igreja. Ao sair por aquela porta, saia como um adorador do Senhor. Está passando prova? Louve a Deus. Está difícil a vida? Clame ao Senhor. As tentações estão vindo, busque, segure nas mãos de Deus, adore ao Senhor Jesus em tudo. Tudo que você for fazer essa semana, vai sair de casa, vai pegar o ônibus, o Senhor me conduza. Que a pessoa que sentar do meu lado perceba em mim uma luz diferente, e que essa luz seja Cristo em mim. Que onde quer que eu esteja, na faculdade, no trabalho, com minha família, com os meus filhos, ao sentar na mesa para comer com alguém, numa conversa que eu terei por telefone, numa reunião que eu participarei com alguém do outro lado do mundo, não importa, que aonde você estiver, que você coloque a sua bandeira, e que a sua bandeira diga: eu sou adorador do Senhor. E adore a Ele com a tua vida, com tudo o que você faz. Escolha louvar o nome do Senhor Jesus. Você quer isso hoje? Você vai ouvir uma música agora. Gostaria que você orasse a Deus enquanto essa música canta. E a Karen vai dizer que ela escolheu louvar o nome do Senhor. Não escolheu ele? E que você também escolha louvar o nome de Jesus. E que enquanto ela estiver cantando, que o Espírito Santo fale com você. E ao final, fique em pé e eu vou orar. E hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te
viver pra teu louvor. Só ouviu um amém? Que essa seja a nossa oração também agora. Que adorar o Senhor seja a nossa grande alegria da nossa vida. Senhor nosso Deus, como acabamos de ouvir nesta música, que te adorar seja grande prazer da nossa existência. Somos pecadores, não merecemos nada, mas a sua graça insiste em nos alcançar. E o Senhor, ó Deus, continua tendo planos lindos para a nossa vida. Somos desobedientes às vezes, não queremos ouvir a tua voz, mas que o Senhor nos traga nesta noite mais uma vez para perto da presença do Senhor. E que ao teu lado temos a força que precisamos para enfrentar as lutas dessa semana, na certeza de que o Senhor já venceu e nos transforma em vencedores também. Obrigado por nos amar tanto. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor dirija os nossos passos, que o Senhor nos faça fortes e que o nosso coração esteja extremamente fortalecido no Senhor. É a minha oração. E ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Feliz semana, queridos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Volte para casa com um coração de adorador.